deve ser. E nesse momento, após o nosso tempo de adoração em louvores, nós teremos a divisão com as crianças. Então, até 8 anos, as crianças podem descer para o culto infantil. Crianças até 8 anos, por favor, pedimos aí que estejam se dirigindo para o culto infantil. As demais, daí acima, já poderão estar conosco e aprender junto conosco a palavra do Senhor. Irmãos, nessa noite, com alegria, convido o pastor Enio, que está com a responsabilidade de compartilhar conosco a reflexão na palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente. Boa noite, irmãos. Peço para os irmãos estarem abrindo suas Bíblias para o livro de 1 Samuel, capítulo 14. Primeira Samuel, capítulo 14. Primeira Samuel, capítulo 14. E antes de lermos nossa porção da palavra de Deus, eu gostaria de estar conversando com os irmãos e explicando o tema dessa mensagem, que é o quanto falta. Normalmente, quando nós estamos passando por lutas nessa vida, quando nós estamos passando por dificuldades, ou até mesmo olhando outras pessoas, e nós até admiramos como essa pessoa consegue passar por dificuldades, que nós podemos até olhar, olha, se fosse eu, não sei como eu aguentaria estar passando por isso. E quando nós estamos vivendo esses momentos difíceis, a única pergunta que normalmente nós queremos fazer é: quanto falta para acabar? Quanto falta até eu conseguir a vitória? Ou até mesmo, o quanto falta para eu conseguir ficar que nem esse irmão que consegue passar por tanta coisa e parece que está tudo bem? E essa pergunta normalmente começa a nortear a nossa vida. Quanto que falta? Estou passando por tanta coisa, quanto que falta para acabar? Mas eu gostaria de dizer essa noite que nós temos que tomar um cuidado. Pedir para Isa passar, por favor. Porque quando nós colocamos essa pergunta para nortear a nossa vida, algo acontece. E normalmente é que nós ficamos parados. Porque nós entramos em um modo de defesa, igualzinho no computador, né? Nós ficamos em stand-by, ficamos guardando energia, porque falou, daqui a pouco vai acabar. Então eu vou me preparar. E ficamos parados. As lutas vão chegando, os problemas vão se acumulando e nós ficamos parados. Não tomamos nenhuma ação. E na nossa mente continuamos perguntando: quando que vai acabar? Falta quanto para isso acabar? Mas nenhuma decisão nós tomamos, só ficamos esperando. Então, gostaria de mostrar que essa pergunta deve ser substituída. Não precisamos mais ficar perguntando o quanto que falta, mas sim o que me falta. Irmãos, nós temos que entender que para aquele irmão que nós admiramos, está passando por dificuldades, parece que nada o abala, ou para vencermos as lutas que vamos enfrentar, nós temos que nos preparar. Nos adolescentes, nossa reunião no sábado, nós assistimos um filme e nele nós observamos que tinha um esporte de corrida de grandes percursos, igualzinho a São Silvestre, só que era no meio de uma trilha, e essa trilha era de 5 quilômetros, e uma moça estava competindo e o próprio treinador dela
não achava isso um esporte que deveria ter preparo, porque ele era um treinador de outra área. Então a esposa desse treinador falou: então corre com a sua aluna. A sua aluna fez os 5 quilômetros em 20 e poucos minutos. O dobro de tempo depois, chegou o treinador. E ele desesperado, com aquele suor, pernas todas doendo. Ai, eu achava que não acabava mais. Eu não aguentava, minha perna estava doendo. Pois é. Nós queremos ver o destino final das nossas corridas. Nós queremos muito ver o resultado final, a linha de chegada quando estamos passando por lutas. Mas para chegar até lá temos que ter um preparo. E por isso que nós temos que pensar, quando estamos enfrentando adversidades, quando surgem dúvidas nas nossas vidas, eu tenho que me perguntar: Senhor, o que me falta para vencer? Não o quanto falta. E a resposta é: o que me falta é desenvolver um relacionamento com Deus. Muitas vezes o que nos falta é desenvolver um relacionamento com Deus. Porque quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, frutos surgirão. Algumas atitudes começarão a ser naturais para nós. Pode passar de novo, por favor? Então hoje veremos atitudes que surgem em nossas vidas depois de desenvolvermos um relacionamento com Deus. E observe, irmãos, que eu quero dar ênfase em que isso acontece somente depois. Essas atitudes não vão surgir em nossas vidas sem antes desenvolvermos um relacionamento com o nosso Deus. Vamos estar lendo então o nosso texto de 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14, estaremos lendo os primeiros 6 versículos desse livro. 1 Samuel capítulo 14, do 1 ao 6, que assim diz: Sucedeu que, um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo do romeiro em Micron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros, pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozez e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, e a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por mais esse dia. Nos ajude, Senhor, a sempre estar buscando ter um relacionamento íntimo com a tua palavra. Que nossa alegria possa ser sempre de buscar tempo, um momento em nossos dias tão corridos, para refletirmos e aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos,
gostaria de estar mostrando algumas atitudes que surgem em nossas vidas depois de desenvolvermos um relacionamento com Deus. E a primeira atitude que surge em nossa vida é ter ousadia para enfrentar as adversidades. Ganhamos ousadia para enfrentar as nossas adversidades. Observe aqui que o texto vai mostrar que Jonatas, ele, sabendo que existia uma guarnição dos filisteus dentro da terra do povo de Israel, se voluntariou, se dispôs sozinho e com seu companheiro, seu escudeiro, a acabar com a guarnição. Irmãos, nós sabemos que uma guarnição não é um acampamento simples, onde estavam um grupo de soldados. Uma guarnição é um forte, onde há vários soldados inimigos. E observe que Jonatas, sozinho e com seu companheiro, se levantou e falou: eu resolvo. Vou lá e eu vou resolver. É muita ousadia, é muita coragem. E nós temos que entender que a ousadia não tem nada a ver de ser impulsivo ou arrogante. A ousadia de Jonatas aqui não era nem arrogância, nem porque ele era impulsivo. Pois, irmãos, Jonatas, ele tinha muito conhecimento do que ele estava enfrentando. O texto aqui nos mostra que essa guarnição, provavelmente, por ser essa guarnição, já estava naquele local há um bom tempo. Porque os filisteus chegaram, tomaram conta do local e tiveram tempo para construir o seu forte. E Jonatas, há muitas outras ocasiões, já tinha enfrentado os filisteus. Então ele sabia onde ele estava se metendo. Ele sabia o que ele enfrentaria. Ele conhecia muito bem os seus inimigos. Da mesma forma que muitas vezes em nossas vidas, nós sabemos muito bem quem são os nossos adversários. Talvez os irmãos vivem enfrentando dificuldades. E dificuldades, problemas que os irmãos conhecem muito bem. Talvez o irmão tenha uma dificuldade na área da saúde, tem uma doença, algo que precisa ser tratado constantemente. E você sabe, o irmão sabe, as consequências de não tratar. Você já conhece todos os sintomas. Você já conhece quando o seu problema de saúde já está começando a atacar. Eu tenho renite, então eu já sei, eu sinto quando a minha renite vai atacar. Então eu já me preparo, já tomo remédio, já faço os preparativos para a crise começar. Então você conhece as suas lutas. Os irmãos talvez estão enfrentando uma dificuldade na área financeira. Algo que é constante em sua vida. Você sabe qual é o motivo dos seus problemas financeiros. E vez após vez você está enfrentando isso. Talvez é na área dos seus sentimentos. Você tem passado por momentos que você guarda amargura, mágoa. Você está passando por um momento de tristeza. E essa tristeza, essa mágoa, rancor, corrompe o seu coração. Traz muitas lutas na sua vida. E isso é algo que tem passado várias e várias vezes, de uma forma constante. Talvez você tenha um problema de relacionamento com seus familiares. E vez após vez esses problemas voltam a surgir. E muitas vezes já ficamos cansados de enfrentá-los. Então, são inimigos que infelizmente, podemos falar, já é um velho conhecido. Porque sempre está acontecendo. E são esses inimigos que muitas vezes nos fazem pensar naquela frase: o quanto que falta? Sempre passa por isso, sempre estou vivendo isso. O quanto falta? O quanto mais eu vou ter que suportar? Temos que lembrar, eu tenho que pensar o que me falta? O quanto mais eu preciso conhecer a Deus para poder vencer essa dificuldade?
O que mais eu preciso conhecer da palavra de Deus para que Deus possa me mostrar como vencer a minha adversidade? Irmãos, aqui Jonatas, ele conhecia o seu inimigo. Então, quando ele tomou uma atitude ousada, ele não estava sendo imprudente. Jonatas também, ele conhecia muito bem o território onde os filisteus estavam. É interessante mostrar que o texto fala que aqui ele estava em um desfiladeiro. Ou seja, normalmente é 2 muros, né, de rocha e um caminho no meio. E no terreno lá de Israel, você tinha 2 opções. Você podia ficar em cima desse desfiladeiro e o exército inimigo do outro, atacando a distância. E por que esses locais eram tão desejados? Porque os filisteus colocaram uma guarnição ali. Porque você não consegue pular de um lado para o outro para atacar. Então qual é o único caminho? Por baixo. Você tem que andar todo esse desfiladeiro até encontrar uma rota segura para subir. Mas enquanto você está andando, você se torna um alvo fácil. Então os filisteus pensaram muito bem para colocar aquele posto avançado ali. E Jonatas sabia disso. Ele conhecia, tanto que o texto dá nomes aos 2 lados desse despenhadeiro. Um deles a Bíblia chama de Bozés, que significa escorregadio. Ou seja, era um local com muitas pedras, pedras lisas que podiam escorregar, que não dava para subir. E o outro, Sené, significa muitos espinhos. Ou seja, de um lado pedra, que não dá para subir, muito escorregadio. E o do outro, só espinho. E o texto dá essas informações, ou seja, Jonatas também sabia. E mesmo assim, conhecendo o seu inimigo, sabendo do poder que ele tinha, conhecendo o local, as dificuldades que ele iria enfrentar, ele não teve medo. E falou, eu vou. Eu e o meu companheiro, nós vamos. E eu vou ter vitória. E é maravilhoso observar que ele não teve medo. Ele era consciente de todas as dificuldades. Por isso que eu falo que a ousadia não é ser impulsivo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, quando estamos enfrentando lutas, naquele instinto de querer resolver rápido uma situação, tomamos decisões sem pensar. Ou acreditamos que a situação que estamos vivendo é algo muito fácil. Então somos arrogantes. Falar, isso eu tiro de letra. E abaixamos a nossa guarda. Jonas foi ousado, mas consciente do que ele estava enfrentando. Mas esse conhecimento não trouxe medo ao seu coração. A ousadia vem daquilo que aprendemos de Deus e com Deus. Irmãos, há uma grande diferença aqui nessa frase. Que a nossa ousadia vem do que aprendemos de Deus e com Deus. Nós podemos vir à igreja. Nós podemos ouvir muitas mensagens, muitas escolas dominicais. E ganhar um grande conhecimento. Um conhecimento que o professor adquiriu com a sua vivência com Deus e está repassando para nós. É uma fonte rica de conhecimento. Mas nós também podemos aprender diretamente com Deus. No dia a dia, estudando a palavra de Deus. Lendo naquele tempo que nós devemos dedicar a Ele em nossos devocionais. Nosso tempo em oração. Tentar colocar em prática aquilo que os nossos professores, pastores, irmãos nos passam, nos ensinam. Então nós precisamos aprender de Deus. Mas também precisamos aprender com Deus. Vivendo ao seu lado, compartilhando as nossas lutas, nossas dificuldades com Ele, para que Ele possa mostrar na sua palavra como resolver as nossas questões, como nós podemos melhorar. Irmãos, Jonatas, ele não teve medo, pois ele tinha um conhecimento que anulava todas as vantagens dos seus inimigos. Novamente,
o posto avançado em cima de um desfiladeiro. Local perfeito. Se alguém tentasse subir por um lado, ia começar a escorregar. Não ia conseguir subir. Então era um alvo fácil. Do outro, com muitos espinhos, ia demorar muito para subir. Local perfeito. Mas Jonatas tinha um conhecimento que anulava todas essas vantagens. E esse conhecimento é o que está no final do versículo 6, que novamente diz: porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Eu acho que esse trecho é aqueles versículos que a gente gostaria até de colocar na porta da geladeira. Se a gente está enfrentando alguma dificuldade, nossa, eu estou sozinho. Essa dificuldade toda vez acontecendo, eu estou sozinho para enfrentar. Eu não consigo contar com a ajuda das pessoas. Aí coloca esse versículo na frente da geladeira, né? Deus pode livrar com muitos e com poucos. Eita, Deus pode me livrar. Na vontade é um versículo bonito. E era esse conhecimento que dava força a Jonatas. Ele teve experiências com Deus, ele aprendeu tudo que Deus fez para os seus antepassados. E isso dava confiança nele. Irmãos, em uma guerra, uma das maiores armas de um exército é informação, é conhecimento. Se você tem um conhecimento, se você tem uma informação privilegiada sobre o seu inimigo, e você sabe utilizar essa informação, mesmo que o seu inimigo seja mais forte, você pode derrotá-lo. Muitas vezes, guerras, batalhas foram decididas por causa de uma informação que foi descoberta. Por isso que a espionagem é algo muito importante em uma guerra. Pois se o exército inimigo descobre qualquer informação que pode trazer uma vantagem, ela pode ser decisiva. Existia a informação quando os exércitos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, queriam invadir as praias da Normandia, do litoral da Europa, para tentar começar um contra-ataque contra os nazistas. E eles sabiam que a Alemanha tinha muitos espiões. Então eles tiveram uma brilhante ideia. Vamos dar informações falsas. Como? Eles procuraram dentro dos cemitérios, dos hospitais, necrotérios, uma pessoa que tinha morrido de pneumonia, para que ele tivesse água nos pulmões. Registraram essa pessoa como o nome de um general de alta patente do exército britânico. Colocaram ele com roupas do exército e prenderam no seu pulso uma maleta. E nessa maleta tinha vários documentos com os carimbos do Ministério de Defesa da Inglaterra, americano. E ele tinha mandado, naquela época, código Morse, avisando que esse general estaria indo a um tal local para entregar as informações sobre o ataque da Normandia. Os alemães, descobrindo essa informação, rapidamente se movimentaram. E que fizeram? Afundaram o navio. E depois mandaram equipes para vasculhar e acharam o corpo desse homem, o falso general, junto com a maleta. Eles pegaram, abriram, viram todos aqueles documentos falando: já sei onde o exército vão atacar. Informação privilegiada. Então o que os exércitos da Alemanha fizeram? Reposicionaram todas as suas melhores armas e tanques no local que aqueles papéis estavam indicados. Mal sabiam eles que tinham caído na armadilha. Eles tinham sido colocados no outro sentido, dando assim uma brecha para os exércitos americanos e ingleses entrarem praticamente sem grandes dificuldades na Normandia, nas praias francesas.
É a informação. O que fez aquele ataque do dia D funcionar? A entrega de uma falsa informação. Irmãos, nós damos pouco valor ao conhecimento. E muitas vezes nós somos iludidos, somos enganados, levados a acreditar em falsos ensinamentos. Muitas igrejas, pessoas que falam, que conhecem da palavra de Deus, têm uma boa eloquência, falam bonito e enganam muitas pessoas. E aí então, quando nós passamos por dificuldades, esses ensinamentos falsos vêm à nossa mente. E nós vamos fazer o quê? Agir conforme eles. E somos derrotados. Aí vem novamente aquela pergunta: o quanto falta para isso acabar? Porque nós não temos o conhecimento correto. Jonatas tinha o conhecimento correto. Sabia que o Senhor podia dar a vitória a ele. Por isso ele agiu com tanta confiança. Irmãos, nós precisamos entender que essa ousadia vem do conhecimento de Deus, de um relacionamento com Ele. Se você está enfrentando uma dificuldade há muito tempo, algo que tem tirado o seu sono, ou que constantemente volta ao seu coração a perturbá-lo, se aproxime de Deus. Entregue essa luta a Deus e busque na palavra dele orientações para você vencer. Porque somente assim, tendo conhecimento que vem da palavra de Deus, nós vamos vencer as dificuldades. Jonatas entendeu isso. E ele queria obedecer aquilo que Deus havia ordenado. Ele conhecia, ele tinha a informação precisa que ele necessitava. Deus dá a vitória. Então ele atacou. Uma outra atitude que nós adquirimos, que surge em nossas vidas, quando nós temos um relacionamento com Deus, é o interesse genuíno em dar apoio e participar das lutas dos nossos irmãos. Quando eu desenvolvo um relacionamento com Deus, Deus coloca em mim um interesse genuíno em apoiar e participar das lutas dos meus irmãos. Observe no versículo 7. Jonatas tem a ideia de atacar. E o que eu acho interessante é que ele arrasta o coitado do escudeiro dele. O escudeiro não tinha muita escolha, ele tinha que seguir Jonatas. Irmãos, para os irmãos entenderem, o serviço de escudeiro era uma pessoa que literalmente tinha que ficar grudada com seu senhor. Pois ele que carregava todas as suas armas, toda a sua proteção. Era ele que dava todo o suporte. Então, se o senhor saía, o escudeiro tinha que seguir atrás. Isso era algo tão importante que até mesmo na Idade Média, um escudeiro era condenado à pena de morte se por um instante ele se afastasse do seu senhor. Ele não podia ficar longe. Então, Jonatas sai, o escudeiro não tinha escolha, vou ter que ir junto, que legal. Jonatas escolhe atacar uma fortificação cheia de soldado, sozinho, e me arrastou. Que maravilha. O escudeiro deveria estar feliz, né? Mas observe o que esse homem, esse jovem falou. Versículo 7. Então o seu escudeiro lhe disse, depois da proposta de Jonatas, a gente vai atacar. O escudeiro disse, faze tudo segundo o inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua disposição será a minha. O escudeiro não pensou duas vezes. Jonas está dando a opção para esse homem. Falou assim, eu vou atacar. Vem comigo. Ele não fez nem careta, falou, vou. Se você tem confiança, eu vou com você. Irmãos, Deus desenvolve em nós
uma empatia pelos nossos irmãos. E eu acho muito interessante nós sempre, de vez em quando, relembrarmos no nosso dicionário o significado de algumas palavras. O que é ter empatia? Nós falamos tanto, só que muitas vezes nós esquecemos todos os significados dessa palavra. Empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer e também de aprender do modo que ela aprende. Então observe, eu acho bem interessante esse último, que é aprender do modo que ela aprende. Empatia é isso. Você sentir o que ela sente, querer o que ela quer, mas também aprender o que ela aprende. Então, da mesma forma, esse escudeiro, novamente, ele tinha que ficar grudado com Jonatas. Então, ele vivenciava, ele compartilhava com Jonatas tudo que ele via, tudo que ele fazia, e ele pôde ver a fé de Jonatas em primeira mão. Então, esse homem, esse jovem, teve o privilégio de aprender vendo como Jonatas confiava em Deus. Ele pôde ver como ele tinha tanta coragem. E provavelmente surgia aqueles momentos, mas por quê? Por que você está fazendo isso? E ele mostrando, como mostra o versículo, porque Deus pode. Por que você não tem medo de atacar? Porque Deus me protege. Eu não tenho por que ter medo. E esse escudeiro, esse jovem, pôde aprender com Jonatas. E esse desenvolvimento de amizade, de companheirismo, fez que esse escudeiro tivesse empatia, sentisse o que Jonatas sentisse. A fé de Jonatas marcou a vida daquele homem, desse jovem, ao ponto de Jonatas falar: ó, Deus vai nos dar vitória. Vem comigo? Eu vou. Eu acredito. Eu sei que você tem fé. E essa fé me constrange e eu vou com você. Eu sei que Deus vai honrar você, vai honrar sua fé. E eu quero estar junto. Irmãos, observe que privilégio que esse homem tinha. E que privilégio Jonatas também tinha. Pois esse homem estava dando todo o suporte que ele necessitava. Irmãos, e é muito importante nós dividirmos isso uns com os outros. Mas, novamente, isso não vem de nós. Se nós não desenvolvermos um relacionamento com Deus, não estudamos a sua palavra, nós não vamos nos interessar, não vamos querer participar da vida dos nossos irmãos. Principalmente, não vamos ter nenhum interesse nas lutas que eles estão vivendo. Quem dá essa empatia é Deus. Quem dá esse amor é Deus. Por isso precisamos desenvolver um relacionamento com Ele, com a sua palavra. Para aí sim Deus desenvolver em nosso coração essa empatia uns com os outros. E querer fazer parte efetiva da vida um dos outros. Deus quer que nós cresçamos juntos. Desenvolvemos laços fortes uns com os outros. E assim, dessa forma, nós não podemos até mesmo, muitas vezes, dar uma desculpa de falar: ah, Deus nunca me deu uma oportunidade de crescer. Ou, eu nunca tive o privilégio de aprender algo no ramo espiritual. Vamos aqui na nossa igreja, no nosso contexto, né? O nosso mundinho aqui da Igreja Batista Embuias. Quantos anos tem a nossa igreja? 43. Desses 43 anos, agora com os irmãos aí, os irmãos podem falar quantos anos estão aqui. Não tem problema, alguns vão ter muitos, outros menos. Desse tempo, não teve uma só pessoa que Deus usou para marcar a sua vida? Em todos os anos que você está aqui, nunca teve uma pessoa que Deus utilizou
para marcar a sua vida. Então, se existe essa pessoa que eu sei que Deus colocou, porque Deus sempre coloca servos, pessoas, para nos ajudar, e não sei por quantos anos você teve de comunhão com ela, você nunca conseguiu absorver nada dela. Você pode falar, eu tenho muita admiração por fulano, aquela mulher, aquele irmão me ajudou muito. Aí quando você passa uma situação difícil, eu não sei lidar com isso, ou nunca aprendi nada sobre isso. Mas espera aí, você passou anos junto com aquele irmão, tão experiente, com tanta fé, e você não aproveitou nada? Cadê a coerência? De quem é a culpa? É de Deus que não te deu conhecimento? Ou de nós, que não aproveitamos uns aos outros para aprender? Irmãos, Deus dá fontes de aprendizado. Na nossa igreja, nós podemos aprender muitas coisas do Senhor, uns com os outros. Podemos adquirir muito conhecimento, porque muitas pessoas são dedicadas a estudar a palavra de Deus, a aprender, a mergulhar e querer transmitir. Não somente em aulas, mas no dia a dia. Quando estão conversando, quando estão em algum local fazendo algum serviço, no momento de confraternização. E muitas vezes querendo dizer, não tive muitas experiências. Não é culpa de Deus. Nós que não somos coerentes. Deus está dando a oportunidade. Está dando a palavra de Deus, a sua palavra. Está dando outras pessoas que compreendem e replicam a palavra de Deus. E nós, observando as duas e não aproveitando. Esse escudeiro aproveitou. Ele também tinha o conhecimento da palavra de Deus. Ele via a fé de Jonatas e falou, eu vou te seguir. Eu quero aprender. Eu quero participar da sua vida. E eu quero participar da sua vida na luta. Nessa dificuldade tão grande que você está se enfiando. Irmãos, há dificuldades tão grandes que muitas vezes nós vamos dizer no nosso coração, vou estar sozinho nessa. Mas se nós temos esse laço de família que Deus deseja que seja a igreja, e nós compartilharmos da mesma forma que Jonatas compartilhou, ele compartilhou a sua intenção de ataque. Irmão, terá alguém que fala, irmão, eu vou contigo. Eu vou estar orando por você. Eu quero participar da sua vida, eu quero estar junto. Terá alguém. Mas essa pessoa só terá essa atitude de querer participar se primeiro ele estiver envolvido com Deus. Porque é Deus que vai dar essa empatia a ele. Deus também, pode passar mais um? Deus também irá desenvolver em nós o desejo de fazermos parte da vida dos nossos irmãos. Mas o que eu digo é desenvolver, fazermos parte de uma forma efetiva. Se importar de maneira verdadeira. Por que eu digo isso? Irmãos, eu peço já desde agora desculpa se eu ofender alguém, mas eu espero que você não acredite que movimentos sociais, ONGs, instituições, movimentos do mundo afora têm a verdadeira intenção de ajudar alguém. Se você realmente acredita em ONGs, caminhos filosóficos, posicionamentos, desculpa, você está sendo enganado. As pessoas não querem ajudar de verdade uns aos outros. Você pode até simpatizar, mas você está sendo enganado. Você está fazendo papel de palhaço para eles. Porque nem eles mesmos acreditam. Eu vou dar um exemplo porque eu falo isso. Os irmãos provavelmente já ouviram falar de um bilionário americano. O nome dele é Elon Musk. Teve um tempo que ele se propôs a comprar uma empresa, uma plataforma, um aplicativo na internet, que era o Twitter.
E ele comprou o Twitter por nada mais, nada menos que 44 bilhões de dólares. 44 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Não tem como a gente parar para começar a pegar na calculadora, vai contando de um por um, não dá. É muito dinheiro. E ele investiu direto para ter o controle do Twitter. Na hora que ele efetivou a compra, que ele falou, vou comprar, choveu pessoas bondosas falando, olha só, como esse homem é ruim. 44 bilhões para comprar uma empresa, um aplicativo. Ele poderia dar o dinheiro aos pobres. Ele poderia investir em vidas para ajudar as pessoas. E uma pessoa da ONU, o órgão mundial que cuida do quê? A ONU foi criada para trazer paz e o que mais? Qualidade de vida. Tanto que a ONU é que sempre reclama do meio ambiente, onde está tendo guerras, ela tenta intervir, fazer o papel de intermediador. É ela a responsável. É o órgão maior. E um secretário da ONU também criticou Elon Musk, falando, sabia que com apenas 10 bilhões você poderia resolver a fome de quase todos os países da África? E você tem a cara de pau de gastar 44 só para comprar um aplicativo. E todo mundo apoiando, né? Fala, isso mesmo, como ele é ruim. Aí Elon Musk se levantou, falou, tá bom, eu vou continuar comprando o Twitter. E vou dar os 10 bilhões para a ONU. Com uma condição. Eu quero a descrição de cada centavo para onde vai o dinheiro. Se vocês me derem a descrição para onde vai o dinheiro, me derem a folha e os meus analistas olharem centavo por centavo, se me garantirem isso, eu dou os 10 bilhões para vocês. Agora. É engraçado que o secretário não falou mais nada. O secretário da ONU parou de reclamar. As ONGs também. Movimentos. Todo mundo parou. Ninguém mais criticou a compra do homem. Engraçado, né? Por que será? Se eles estão tão preocupados assim em ajudar o próximo, eu não ia perder essa oportunidade. Falei, tá bom, eu vou dar todo o relatório. Olha aqui, ó. A gente vai gastar 1 bilhão nisso aqui, 300 milhões nisso aqui, e vou dar notinha, bonitinho, né? O Carlos já sabe, né? O nosso tesoureiro toda hora aparece com uma notinha para ele, a gente compra as coisas da igreja, tá aqui a notinha, tá aqui o recibo. Tudo descritinho. Não, eu dou. Se é para ajudar quase todos os países da África, tá aqui, ó. A ONU não é uma organização mundial para isso. Foi criada para trazer paz e uma qualidade de vida a esses países. É. A melhor oportunidade para realizar a função dela, ela não pegou. Ficou calada. Por quê? Ia ter que prestar contas. Irmãos, não existe nenhuma dessas ONGs, movimentos que querem ajudar. Elas vão tirar vantagem de num momento ou no outro. Por quê? A única forma de nós queremos realmente se envolver, querer o bem de outra pessoa, é através do sangue de Cristo. Somente quando somos lavados pelo sangue de Cristo, temos um relacionamento com Ele, aí sim nós vamos começar a se importar de verdade com a vida de outra pessoa. Sem isso, sem a transformação que Deus oferece, é impossível. Nós não vamos nos importar. E vamos nos importar de uma maneira efetiva, querendo fazer parte. Não simplesmente com palavras bonitas, mas com ações. Esse escudeiro falou, eu vou com você. E ele foi. Ele agiu em nome dessa empatia que ele sentia, desse interesse genuíno pelo seu Senhor.
Mas esse sentimento só vai ser desenvolvido em nosso coração se nós investirmos tempo com Deus, tempo com a palavra de Deus. Uma terceira atitude que surge quando desenvolvemos um relacionamento com Deus é a percepção do direcionamento de Deus. É a percepção do direcionamento de Deus. Vamos estar lendo versículos de 8 a 15. Versículos de 8 a 15 diz assim: Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou em nossas mãos. Isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram este: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu escudeiro, e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu essa primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo, também na mesma guarnição. E os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá e outros para lá. Irmãos, quando nós temos um relacionamento com Deus, nós desenvolvemos uma percepção do direcionamento de Deus. Confiar em Deus não quer dizer que não precisamos ter um plano de ação. Confiar em Deus não significa que eu não preciso planejar os meus passos. Irmãos, tomar uma decisão importante em sua vida sem pensar nas consequências não é confiar em Deus. É ignorância. É falta de sabedoria. Para não falar outras coisas que também é. Você não pode tomar decisões sem pensar. Você não pode ir agindo de acordo com o seu coração. Porque a Bíblia fala, o nosso coração é enganoso. Então, se eu tomo decisões sem pensar nas consequências ou pensar em um plano de ação, eu não estou tomando isso confiando em Deus. Eu estou fazendo isso de uma maneira imprudente, confiando nos meus sentimentos, e não em Deus. Temos que tomar muito cuidado. Jonatas aqui mostra ao seu escudeiro que ele iria atacar, mas ele teve um plano. Talvez alguns podem pensar, mas que planinho, mas sem vergonha. Aparecer, e se eles ofenderem, a gente ataca. Mas é lógico que isso aconteceria. Talvez sim, não. Irmãos, mas Jonatas, ele tinha um plano. Ele falou, olha, a gente vai lá. Se eles fizerem assim, a gente não ataca. A gente volta. Mas se eles reagirem dessa maneira, é um sinal que Deus está nos dando
que é para a gente avançar. Então Jonatas, ele tinha um plano. Ele não ia agir de maneira impulsiva. Se Deus tivesse mostrado para ele que ele não era para atacar, ele não iria agir. Irmãos, a Bíblia nos dá diversas advertências e instruções que nós não devemos agir sem ter um plano. Lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 28 a 30, fala sobre, Jesus está falando que um homem não deve construir uma torre sem antes o quê? Calcular se ele tem recursos para construir. Porque senão, as pessoas ao redor vão rir dele. Vamos lá nesse texto? Lucas capítulo 14, só para observarmos. Lucas capítulo 14. Depois voltaremos para o nosso texto. Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30. Diz assim: pois qual de vós pretende construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se temos os meios para construir? Para que não se suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Aqui nós vemos que Jesus está dando um alerta, falando: olha, pensa primeiro. Você quer fazer algo? Quero. Você quer tomar uma decisão que pode mudar a sua vida? Ou dar um norte para você resolver algum problema? Quero. Ótimo. Mas pensa primeiro muito bem. Não vá agindo. Calma. Tenha controle, né, dos seus impulsos e pense: será que eu posso arcar com isso? Será que vale a pena realmente tomar essa decisão? Quais serão os prós? Quais serão os contras? Eu preciso pensar. E irmãos, observe, a palavra de Deus falando, isso não é desconfiar de Deus. É ser sábio. Parar para pensar, para planejar. É ter sabedoria e é uma orientação de Deus. Por isso não podemos agir ao impulso. A Bíblia também nos dá outros conselhos, falando que nós devemos levar os nossos planos a Ele. Pensei, calculei, dá para fazer. Agora, eu vou apresentar meus planos ao meu chefe, ao meu Senhor. Lá em Provérbios capítulo 16 fala que nós devemos apresentar nossos planos a Deus. E Ele vai pesar. E Ele vai determinar qual ação nós devemos tomar. Primeiro, então, eu planejo. Depois eu levo a Deus. Aí sim, eu tomo uma atitude. Também a Bíblia fala em Provérbios 14 que nós podemos procurar bons conselhos, pois que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Olha só, irmãos, os ensinamentos que a palavra nos dá. Infelizmente, muitas vezes nos envolvemos em problemas que não precisávamos. Deus está falando: pense bem primeiro. Busque alguns conselhos. Leve até mim. Ore. Mas também leia a Bíblia, porque é através dela que eu vou te responder. Aí sim, tome uma ação. Jonatas estava no momento que ele parou, pensou, criou um plano de ação. E depois disso, foi. Não agiu ao impulso. Nós precisamos, irmãos, ter essa calma. Não é todas as decisões que precisam ser tomadas na hora. E se são raros eventos,
Não são coisas do dia a dia. Normalmente nós temos tempo para pensar. Decisões importantes não devem ser tomadas no impulso. Tome cuidado. Deus alerta isso. Vou pedir para passar o próximo. Quando estamos próximos de Deus, traçamos um plano conforme o direcionamento dele. Observe que Jonatas, ele falou, olha, se isso acontecer, eu sei que o que eu estou fazendo é da vontade de Deus. Irmãos, quando nós estamos próximos de Deus, nós ficamos sensíveis ao seu direcionamento. Conseguimos observar os sinais que Deus dá em nossas vidas, para saber se é ou não a vontade dele. Seguir o direcionamento de Deus faz toda a diferença, pois quando nós estamos caminhando na vontade de Deus, nós temos tranquilidade, nós temos confiança, nós temos conforto, segurança. Irmãos, isso só vai estar em nossos corações se estivermos andando, tomando as decisões segundo a vontade de Deus. Se nós não tivermos isso, nós não estamos segundo a vontade de Deus. É a mesma forma quando nós pegamos a estrada. Uns tempos atrás, eu fui fazendo uma visita a um pastor colega meu e um missionário em Cotia. E eu não gosto muito de viajar, pegar estrada, quando já escurece. Eu não gosto. Só que vamos, conversa vai, conversa vem, vamos falando muitos assuntos. Quando eu dei por mim, já tinha escurecido. Temos que voltar à noite. Não gosto. E aí aquele nervosismo, né? Você já não gosta de fazer algo. Aí você fica, tem que ir. Não dá pra dormir aqui, vamos lá. Entrei no caminho. Quando eu cheguei lá, iluminação na estrada, bem marcada, os carros andando certinho. Eu falei, olha, se eu soubesse que o caminho ia estar tão bom assim, nem precisava ter ficado tão nervoso, tão apreensivo. Por quê? O caminho estava bom, bem iluminado, bem sinalizado, então eu vou tranquilo. Por quê? Eu sei exatamente aonde ir. Está bem direcionado. Ontem tivemos nossa programação de casais aqui e também eu fui convidado para estar dando estudo lá na igreja de Osasco. Os irmãos tiveram o privilégio de ter um momento com os casais de lá também. Terminou a programação tarde, voltei de Osasco para cá. Entrei na Marginal, aí de repente eu tô andando com o meu farol, mas tudo escuro. E de repente eu tô andando na última faixa da esquerda, porque eu já ia entrar, sumiu a divisórias da faixa, que eles estavam limpando, arrumando a estrada, e eles tiraram, né? Passam primeiro, só depois que eles vão colocar. E eu tô lá no cantinho, tô tranquilo aqui, tô no meu cantinho, e de repente a gente vai vendo a estrada fazendo as suas curvas. Como não tinha sinalização, eu tô olhando os carros da frente fazendo a curva na faixa aqui, e de repente eles indo assim. E voltando. Porque não tinha marcação. Eles estavam lá brincando e eu lá no meu cantinho. Senhor, vou diminuir. E eles lá, dançando. E os carros fazendo zigue-zague, um atrás do outro. Porque não tinha sinalização. Eles perderam a referência de onde eles tinham que ficar com o carro. Irmãos, muitas vezes na nossa vida é assim. Nós sabemos o que temos que fazer, aonde temos que chegar. Mas quando nós não pedimos a orientação de Deus, o caminho fica muito difícil. Não tem nenhuma sinalização. Deus não está mostrando nada. A gente, Senhor, dá um sinal. Senhor, mostra a sua vontade. Ele já está mostrando. Se ele não está dando nenhum sinal, é porque ele não quer que estejamos tomando essa atitude. E o caminho fica difícil. Passamos por dificuldades. E aí o caminho que deveria ser tranquilo, ficamos tensos, nervosos, angustiados. Por quê? Não temos paz. Jonatas, ele teve paz em tomar suas atitudes. Porque ele estava sensível à vontade de Deus. Ele estava
com a sua comunhão com Deus em dia. Então ele estava confiante. Ele sabia exatamente o que fazer, como agir. E o seu escudeiro estava com ele, porque ele também confiava em Deus. Irmãos, depois nós podemos conversar e observar que tudo foi muito bem planejado. Até mesmo a forma que Jonatas avançou. Que a Bíblia dá os detalhes, isso é muito interessante observarmos depois. Que tudo foi bem pensado. Jonatas, ele tinha um plano. Ele tinha a direção de Deus, por isso ele teve ousadia. Irmãos, quando nós temos um relacionamento com Deus, nós temos ousadia para enfrentar as nossas lutas. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós temos interesse genuíno em apoiar e participar das lutas dos nossos irmãos. E também temos a percepção do direcionamento de Deus. Mas isso só vai surgir depois de termos um relacionamento com Deus. Não queira ter nenhuma dessas características, atitudes, sem investir tempo com Deus. Sem investir tempo com a sua palavra. Se você não investe tempo na palavra de Deus, no relacionamento com Deus, você nunca terá essas atitudes. Porque elas vêm através do nosso Deus, com a dedicação à sua palavra. Que nós possamos buscar, irmãos, ter esse relacionamento, porque há frutos, porque vale a pena nos dedicarmos à palavra do nosso Deus. Vamos orar? Santo Eterno Deus, Pai, muito obrigado por mais esse dia. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor dá provas e mais provas que vale a pena nos dedicarmos ao Senhor. O Senhor mostra que a cada dia que nós estamos mais próximos do Senhor, o Senhor irá nos recompensar. Senhor, quando estamos perto de Ti, vemos o Seu direcionar, vemos o Seu cuidar, vemos os milagres que só o Senhor pode dar. Nos ajude, Senhor, a ser sensíveis à Sua vontade. Nos ajude a ter um interesse genuíno pelos nossos irmãos, para que essa igreja possa a cada dia cumprir o seu papel aqui nesse mundo. Que nós, como salvos, possamos sempre lembrar que nós temos um Deus que com poucos ou com muitos pode nos dar a vitória. Nos ajude, ó Deus, é isso que eu te peço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma ótima semana a todos. Que Deus nos abençoe.